Presidente, parabéns pela sua exposição, a sua apresentação, mas eu tenho que voltar a essa tribuna para mostrar e demonstrar para todos os policiais civis, os policiais técnicos científicos, os policiais penais, que nos tribunais, aqueles que vão pedir aposentadoria e não têm 5 anos na classe, eles estão recorrendo à justiça e a justiça está reconhecendo o direito. Ela está reconhecendo. Só o governador Tarcísio de Freitas que não reconhece. O diretor da SPPrev que não reconhece. Porque, enquanto você vai à justiça, eles ficam lá usando o seu dinheiro, porque é descontado, né? Estão lá se apropriando indebitamente. Isso pode ensejar até um crime de responsabilidade, senhor presidente. Então, eu vou repercutir as várias ações em que a justiça está dando ganho de causa. É fato que o policial vai ter que contratar um advogado para ajuizar uma ação, né? Isso tem custo. Então, se o governador fosse uma pessoa sensível, ele teria realmente sancionado o projeto, ou, se não, mandado um projeto para essa casa para corrigir essa distorção na legislação, na lei complementar de autoria do Executivo 1354. Então, está aqui um mandado de segurança civil, aposentadoria, pensão especial. O senhor Cícero, que entrou na Justiça, e vem aqui o relatório do juiz visto, Cícero, qualificado na inicial, doravante, chamado de parte autora, ajuizou a ação de mandado de segurança civil em face de diretor-presidente da São Paulo Previdência. Sustenta em síntese que foi nomeado para o cargo de carcereiro em 11/9/96, sendo promovido à primeira classe dentro do cargo em 19 de janeiro de 2022. Entretanto, com a aposentadoria, o impetrante passou a oferir remuneração referente ao cargo de agente policial de 2ª classe, o que se deve em razão da equivocada exigência da autoridade impetrada de que o exercício na classe fosse de 5 anos. Pediu, assim, a revisão da aposentadoria, passando o impetrante a receber remuneração do cargo de agente policial de 1ª classe com o pagamento das diferenças correlatas. Notificada a autoridade impetrada, prestou as informações. Alega que o impetrante se aposentou sob a vigência da Lei Complementar 1354 de 2020, que exige o cumprimento de 5 anos no cargo, nível classe, para recebimento da remuneração do cargo efetivo na data da concessão. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante alega que, quando estava na ativa, exercia o cargo de agente policial de 1ª classe. Porém, quando se aposentou, passou a receber seus proventos com base nos subsídios da 2ª classe. No mérito, o pedido é procedente e a segurança merece ser concedida. Isto porque é incontroverso e documentalmente comprovado que o impetrante, quando passou para a inatividade, sofreu o reenquadramento de seus proventos de aposentadoria para a classe inferior, com esteio na Lei Complementar 1354. Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, quadro é o conjunto de cargos, isolado ou da carreira. Alguns cargos são de carreira, quando encartados em uma série de classes escalonadas em função do grau de responsabilidade e nível de complexidade das atribuições. Por sua vez, em Cineli Lopes Meirelles, cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas. É estipêndio correspondente para ser provido e exercido por um titular na forma estabelecida em lei. Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. As classes constituem os degraus de acesso na carreira. Direito Administrativo Malheiros, edição 35, edição página 422, 423. Assim, conforme se depreende, cargo e classe não se confundem. Olha só, governador! Governador, atente para isso! Cargo e classe não se confundem.
sendo as classes degraus de acesso na carreira, ou seja, mera evolução funcional, natural da carreira de todo servidor público, enquanto o cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidade a cada funcionário público. Em outras palavras, cargo, classe e carreira são termos técnicos de distintos significados. E por isso, quando a lei elege um deles, inclusive como requisito temporal para a concessão de algum benefício, promoção, incorporação, aposentadoria, não se pode confundir com outro, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Então, o governador viola o princípio da legalidade, a SPPrev viola o princípio da legalidade. Desta forma, estabeleci o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. O disposto nesse artigo, voluntariamente, o artigo 3º, desde que é cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício ao serviço público e 5 anos, é o que está na Constituição. A Constituição não fala de classe, não fala de nível. E 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições. Eu não vou ler todas, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Aí ele diz aqui, na sua sentença, o mesmo se vê nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Ou seja, mesmo na reforma que houve, a reforma constitucional, que é difícil para o governo que aí está a entender, o governo de plantão entender, né? É muito difícil para ele entender isso, que mesmo as alterações promovidas pela Emenda 103, que em seu artigo determinou, no que toca aos servidores federais, artigo 4, o servidor público federal, que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, poderá se aposentar, aí vem lá as condições de aposentadoria, e aí ele fala lá do 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Então, 5 anos no cargo, não na classe, não no nível. Então, quando nós temos lá o investigador, segunda classe, primeira classe especial, o cargo dele, governador Tarcísio, entenda isso, governador, o cargo continua sendo de investigador. A Constituição fala de se aposentar no cargo em que se der a aposentadoria. Então, esse dispositivo de ter que voltar no tempo, ele é inconstitucional, e Vossa Excelência tem que corrigir. Não dá, nós não vamos aceitar, nós vamos falar todos os dias isso aqui. Todos os dias nós vamos falar sobre essa questão, sobre essa injustiça que começou no governo do João Agripino Doria, e Vossa Excelência perpetua a injustiça. Então, nós queremos correção, nós exigimos correção. Então, se Vossa Excelência não achou conveniente sancionar o projeto, mande uma mensagem para essa casa, mande uma mensagem, mande um projeto, um PLC de autoria de Vossa Excelência. Manda um PLC de autoria, corrigindo esse dispositivo. Ademais, nós vamos ajuizar representação junto à Procuradoria-Geral, do Estado, e vamos buscar as entidades legitimadas para poder também provocar o Supremo Tribunal Federal para corrigir essa injustiça. Corrigir essa injustiça que começou no governo do João Agripino Doria, o João enganador, e Vossa Excelência está no mesmo caminho. Vossa Excelência, governador Tarcísio de Freitas, está no mesmo caminho. Corrija esta injustiça. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência o levantamento da presente sessão.